Olá, tudo bem? Como passar a semana? Boa. Expectativa aí dos jogos, né? Das meninas. Não deu certo? Ok, acontece, não? Eu já ouvi de tudo, né? Não torço mais, não isso, não aquilo, porque todo mundo tem palpite. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem sua razão. Me pediram para que eu falasse um pouco exatamente sobre isso. Não jogo, gente. Sobre as defesas. Os mecanismos de defesa, como são chamados, né? Essa defesa, essa necessidade da gente estar sempre se defendendo, consciente ou inconscientemente, né? No consciente, quando chove, você leva o guarda-chuva. É uma defesa. Quando faz frio, como tem feito pela manhã, você põe um agasalho para se proteger do frio. E quando esquenta, você tira o agasalho. Ele é desnecessário. Então existem em nós esta forma, né? Essa lógica da necessidade de nos defendermos. Então nós usamos mecanismos para nos proteger, que nos proteger não só da parte física, como o frio, a chuva, coisa e tal, mas também das nossas ideias. A forma como defendemos nossas ideias, a forma como defendemos a nossa estima. Mas como assim? Como defendemos a ideia? Tem uns que são mais radicais. Por exemplo, a agressividade que está acontecendo nas torcidas, né? E aqui pertinho de mim, até o falecimento da menina, que eu estou aqui próximo ao Palmeiras, desnecessário, porque estão defendendo uma ideia, estão defendendo o seu próprio time. E não aceita que você tenha uma ideia diferente, que não aceita você ter um time diferente, um partido político, uma religião, uma escolha, seja do que for, sexual, moral, valores, enfim. E são acionados esses mecanismos que todo ser humano tem. Esses mecanismos, eles são acionados, vamos dizer assim, com o objetivo de reequilibrar o nosso interno e o nosso externo. Para que reequilibrar? Para satisfazer os nossos impulsos, aquilo que acreditamos ser. Não somos donos da verdade. Aliás, ninguém o é. Existe uma verdade individual e existe a verdade coletiva. Amanheceu é uma verdade para todo mundo. Tem um autor famoso até, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, do Jung, né? Ele descobriu que o Sol, por exemplo, ele é universal, isto é, o Sol é Sol em qualquer canto que você esteja. E também uma forma de nos adaptarmos ao meio. É a forma como a gente vai usar um jogo de cintura para poder ser inserido, ser aceito, enfim, fazer parte. E logicamente com isso nós acabamos, com tudo isso, nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, que é aquele jeito de ser de cada um. E vamos proteger nossas emoções. Nossa, ficou uau, profundo. Ficou rebuscado? Então qual é a defesa que você mais usa?
Às vezes é rabugice. Gente de Deus. Gente rabugenta que vocês devem conhecer. É aquele que sempre tá de mau humor, sempre tá ruim, sempre tem uma palavra mais áspera e essa coisa que tá. Está simplesmente se defendendo. Defendendo do quê? Esta pessoa tem seus motivos, que não coincidem com os meus motivos. A escolha dela de usar esse escudo protetor para não sofrer. Não sofrer o quê? Qualquer coisa. Não sofrer decepções, não sofrer tristezas, não sofrer, enfim, absolutamente nada. Tem aquela pessoa que fala mais do que a boca. Aquela que não deixa você falar. Por quê? A minha verdade é única. E cabe a você ouvir. Vai discordar para você ver. Aí começa o bate-boca. E desde pequeno, né, o nenenzinho, ele vai se mudando, gente. É só prestar atenção. Ele chora quando tem fome. É o recurso que ele tem, a comunicação que ele tem. A defesa dele de se proteger da fome é chorando. Então, se ele tem um desconforto, ele esperneia da mesma forma. Porque ainda não tem a linguagem. Porque a hora que ele tiver a linguagem, né, e se você não fizer o que aquela criança deseja, ela faz uma coisa famosa chamada birra. Bate o pé, grita e essa coisa que tais. São recursos de que atenda a minha necessidade apenas. Se você não atende a minha necessidade, tarará, eu grito. Que eu vou te incomodar. Eu vou te... Né? Vocês já viram criança chorando no meio do mercado, né? É mico para os pais. Porque faz o escândalo. Lógico que os pais, na defesa, quando chegar em casa você vai ficar de castigo. Ou então você vai apanhar. Quer dizer, adia. A criança não tem muito noção desse tempo. Ou você faz a correção na hora, porque se você marcar para daqui uma semana, ela vai receber o castigo, mesmo que seja, né, quando chegar em casa, ela já não sabe por que está sendo punida. Ela não tem essa noção de que está sendo punida, sofrendo uma repressão, porque fez escândalo no mercado, tá? E muitas vezes a gente esquece isso. Com isso, esse serzinho, né, vai criando a sua identidade, que é seu estilo de ser, sua forma de ser, né, a forma como se defende de uma agressão ou que se julga agredido de qualquer maneira e que reage ao meio. A inveja, por exemplo, que é famosa, né? Isso é uma inveja branca. Gente, não existe inveja branca, preta, cor-de-rosa, abacate. Existe um sentimento de inveja, ok? É uma defesa. Como assim é uma defesa? É uma defesa porque eu não posso ter o que você tem. Então, eu uso isto, né? Eu estou o quê? Defendendo a minha incapacidade de conquista, tá ligada a essa estima da pessoa. Por isso que muitas vezes, nessa história das defesas, muitos adultos têm atitudes totalmente infantis. Só falta bater o pezinho. Porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Às vezes fica mais visível, né? Em alguns casos, por exemplo, de uma pessoa de mais idade, senil, e que tem que ser daquele jeito que ela deseja. Parece aquela criança pequena que tem que ser naquela hora, daquele jeito, daquela forma. É uma atitude que não bate. É uma atitude que é difícil. Por defesa, muitos se isolam. Mas, sim, se isolam. Veja, gente, a depressão, que é famosa pela
parada de vida, né? Ou as fobias, eu não vou sair na rua porque pode acontecer qualquer miséria, começa a se isolar e vai estreitando esse território do espaço, de um espaço maior, que seria sair, restringe-se ao espaço doméstico, e dentro do espaço doméstico restringe a um quarto, do quarto restringe-se a uma cama. Então vai isolando, porque não se sente capaz de. É uma defesa. Tem aquelas pessoas que vão usar tudo irracional. Se não for racional, tá fora. Não consegue abstrair. Não consegue nem rir de uma piada, porque não entendeu. Porque fugiu à razão. A lógica constituída. Então só pensa de uma forma, né, que podemos dizer até muito bitolada. Bitolada. Esses exemplos que eu estou dando, você deve conhecer alguém. Ou espero que não seja você, né? E tem algumas defesas que elas são a automutilação, que se batem, né? Entram em surtos, né, histéricos, e se batem porque são contrariadas. E como eu não posso bater em você, eu me bato, porque eu sou ou o causador, ou a consequência, ou eu sou realmente uma inútil. Como o mais famoso caso que temos, e até algo, né, da modernidade, são aquelas crianças, né, normalmente são as crianças que se automutilam, que se cortam, né, que procuram se machucar, que procuram de alguma forma oferecer uma punição a si mesma. Uma defesa. Veja quantas defesas nós podemos usar de forma consciente ou inconsciente. Uma boa parte é inconsciente. A parte consciente é essa mecânica. Aí eu tenho medo de ir lá fora. Por quê? Tem ladrão. Tem ladrão lá fora. E hoje em dia, realmente, né, todo mundo pede não reaja. Não reaja. Você fica indefeso, refém, basicamente, da ação daqueles que estão te lesando. Isto faz parte. Então eu me sinto indefesa. Quando alguém diz, você é boba, Rose, eu vou buscar, se eu me sinto ofendida, então eu vou reagir. E nessa reação, eu vou falar uma abobrinha, vou xingar, Não esqueçam que a palavra hoje é a ferramenta mais aguda, né? A mais perigosa que nós temos. A forma, né, de agressão mais eficiente. Gente, eu estou tirando revólver, faca, tá? Esse tipo de coisa. Carro, moto. A palavra, hoje ela é ferina. Nós perdemos a doçura da palavra. Nós perdemos a doçura da expressão verbal. E estamos usando muito mais, né, palavras ásperas, palavras mais contundentes e que machucam muito quem escuta. Então, de repente, alguém acha, né, chata, feriu. Às vezes, ou em alguns casos, quem diz isto nem percebe que fez. Quando você reage, por exemplo, nossa, tô brincando. Ô brincadeira boba. Ô brincadeira boba. Usando uma palavra áspera que fere a outra pessoa. E logicamente vai vir a contrapartida. E logicamente vai vir a reação. Porque a pessoa vai se defender. Então tem gente que usa, né, a defesa. Seria como pôr o casaco de manhã porque tá frio e não tira mais.
Por quê? Pode ser que esfrie, eu já estou pronto. Então, cria um vício na sua atitude, no seu comportamento, na sua maneira de agir, na sua até digital de vida. Digital de vida. E nós convivemos com uma série de pessoas desta forma. Criamos muralhas. Muralhas, paredes. Paredes na comunicação, verbal, visual, afetiva, enfim. E esquecemos de criar portinhas, porque hoje a gente tem que se defender. Mas criamos portinhas de acesso para que eu possa ir e que você possa vir. A atenção que temos que ter em nós do que estamos fazendo conosco é muito importante. Percebermos o uso da palavra como ataque e o uso da palavra como defesa. Porque os mecanismos, eles vão atuar à medida que, com a naturalidade, à medida da necessidade. Nós podemos, sim, sempre ter um guarda-chuva na bolsa. Como podemos pegar só o guarda-chuva, se necessário for. Nisso tudo, eu encontrei uma frase do próprio Freud, né? Que diz assim: podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Pensa nisso. Até a semana. Beijo.